Fê, boa noite. Quanto tempo eu não te vejo? Desde hoje de manhã. Vamos à nossa apresentação, né? Hoje a gente vai falar sobre desmame ventilatório. Tudo que a gente mais quer quando... A gente não quer que o paciente fique doente, mas quando ele fica doente, que ele precisa ser submetido a uma ventilação invasiva, o que a gente mais quer é que ele vá embora. Mas para ele ir embora, a gente precisa desmamar ele dessa ventilação de forma segura, né? A gente vai falar sobre isso. Então, o desmame ele é responsável por mais de 42% do tempo de ventilação mecânica desse paciente, tá? Inicialmente, mais de 25% dos pacientes não toleram o desmame. Cerca de 5 a 10% dos pacientes em ventilação mecânica se tornam ventilador dependente. Então, isso significa que o desmame não é coisa tão simples assim como você desligar uma sedação e estubar o paciente e ele que lute, né? A gente precisa fazer desmamar de uma forma segura, né? Então, as definições atuais do desmame, ele pode ser simples, difícil e prolongado. O simples é uma estubação bem-sucedida na primeira tentativa, né? O difícil é acima de 3 testes de respiração espontânea ou até 7 dias para a gente conseguir desmamar ele da ventilação. E o prolongado é aquele que é acima de 3 TRE ou mais de 7 dias, né? Um estudo de 2007, né, um estudo prospectivo multicêntrico, que foi realizado em 6 meses, apontou que entre 257 pacientes em desmame, que foram submetidos a desmame, o desmame simples foi em 152 pacientes, cerca de 59% desse número de pacientes. O desmame difícil foi entre 68 pacientes, 26%, e o prolongado em 37 pacientes, cerca de 14%. Esse desmame prolongado, ele aumenta a mortalidade 32 vezes 9% dos pacientes. Então, isso vai equivaler a um p-valor aí de 0,02, tá? Significa que a gente tem que desmamar o paciente de forma segura, né? Um número importante, 14% desses pacientes, eles acabaram se comportando com um desmame um desmame de forma prolongada, difícil desmamar e estubar esse paciente. Então, a gente precisa avaliar, para a gente conseguir estubar esse paciente, desmamar de uma forma segura, a gente precisa ter uma avaliação criteriosa. Quais são os preditores para a gente avaliar essa estubação, esse desmame? O motivo da ventilação mecânica ele foi solucionado? A causa que levou a ele ter essa insuficiência e precisar de uma ventilação mecânica foi sanado? Os exames laboratoriais eles estão satisfatórios? Leuco, fósforo, potássio, magnésio, hemoglobina, albumina, ureia, creatinina, sódio, eles estão sanados também? Estão dentro do valor de normalidade? A gente tem uma classificação dos resultados quanto a esses pacientes desmamados. Os desmamados, eu tenho esse teste de respiração espontânea, ok? 30 a 1 hora e 20 minutos, sem retorno para a ventilação, entre 48 horas. Então, a gente entende-se que esse paciente foi desmamado. A gente realizou o teste de respiração espontânea dentro desse período de tempo e esse paciente não precisou de voltar para a ventilação dentro de 48 horas. Ok, desmamado. A gente colocou o paciente para realizar o TRR e ele falhou, né? Teve uma intolerância a esse teste de respiração ou o retorno dessa ventilação para dentro dessas 48 horas. Então, esse paciente falhou, não teve um desmame eficaz, né? Então, o processo de desmame ele começa com o primeiro teste de respiração espontânea. E esse teste ele pode ser realizado em alguns dispositivos. Pode ser uma peça T intermitente, pode ser no tubo T uma vez ao dia, pode ser em PSV. Os estudos apontam SINV, só que SINV ele entrou em desuso. Então, pode ter um colega ou outro que utiliza, mas via de regra a gente não utiliza mais o SINV. Então, o tubo T intermitente, períodos de no mínimo 5 minutos em tubo T, intercalar 1 hora com assisto controlado. Aumenta progressivamente o tempo do tubo T de 2 horas ou 30 minutos.
sem sinais de desconforto respiratório, né? Então, o desmame foi ok. Extubação. Analisar esses critérios de extubação. Tentativa uma vez ao dia. Tentar respiração espontânea com tubo T por 2 ou 30 minutos. 2 horas ou 30 minutos. Ok. Extubação. Intolerância. Então, se ele for intolerante a esse teste, a gente vai voltar ele para o assisto controlado. Nova tentativa no dia seguinte. Desmame com suporte pressórico. Então, a gente está falando do PSV, né? Iniciar um PSV de 18, mais ou menos, ou 6 centímetros de água. Manter um volume corrente maior ou igual a 5 ml por quilo de peso e uma frequência respiratória menor que 30 incursões por minuto. E vai diminuindo esse PSV de forma gradativa de 2 a 4 centímetros de água de acordo com a tolerância desse paciente. Em 2 horas ou 30 minutos, a gente chega num PSV de 7 centímetros de água. Sem desconforto respiratório, ok. A gente conseguiu desmamar a ventilação desse paciente. Além desses modos mais convencionais, existem também os modos não tão convencionais. São os modos mais inteligentes. Tem o PAV, PPS, VA, VS, MRV, MMV e entre outros. VNI, CPAP, existem vários, tá? No modo de desmame PSV e PSAT, são os que são mais equivalentes, tá? O CIV, como eu falei antes, ele já está em desuso. A VNI diminui o tempo da ventilação mecânica, diminui a pneumonia, né, associada à ventilação, diminui a mortalidade. Isso são os que os estudos apontam desde 2008, tá? O NAVA e o PAV, esses pacientes, eles têm maior sincronia e conforto, são modos mais inteligentes, principalmente o NAVA, né? O PAV e o Smart Care é maior a sincronia, os estudos apontam uma redução do tempo da ventilação. Já o VS, VA, ASV, APR-VC e NAVA, existem algumas polêmicas, tá? Quanto esse desmame nesses modos. Índice de desmame. A maioria dos estudos possui uma baixa acurácia. O uso rotineiro, ele não é recomendado. Por quê? Porque a gente precisa respeitar também a condição clínica do paciente. Às vezes você pode começar a despressurizar, né? E às vezes você pode levar ele à fadiga e isso pode não ser tão interessante. Grande polêmica, né? 8 índices têm acurácia significativa como nível A. Índices satisfatórios, paciente apto ao desmame. Então, se eu avalio o paciente e ele consegue passar por todas as avaliações que eu vou falar mais à frente, ele está apto ao desmame. Se eu avalio ele falha em algum, isso pode não ser tão legal. E isso você pode aumentar a chance de mortalidade desse paciente. Quando considerar os índices de desmame? Então, assim, os critérios, como critérios clínicos favoráveis, como eu falei antes, o motivo da intubação e a ventilação, ele foi solucionado, uma temperatura menor que 38 graus, uma hemoglobina maior que 8 ou 10 miligramas, não dependência de sedativos ou drogas vasopressoras, estabilidade clínica e neurológica, ele tem cognitivo, ele consegue manter via aérea pérvia, estímulo respiratório estável, uma PaO2 maior que 60 milímetros de mercúrio, com as custas de uma FI menor que 40%, uma PIP menor que 8, né? Significa que ele consegue fazer uma boa troca gasosa. Ele está oxigenando bem os tecidos, né? Para ter uma gase satisfatória. Então, quais são os testes que a gente precisa fazer? O IRRS, que é a relação da frequência com o volume corrente, ele tem que estar menor que 105 litros por minuto, né? Quando a gente faz o IRS na ventilação, se eu não me engano, foi Marcão que falou que tem que estar menor que 75, tá? Mas isso eu vou confirmar com o Marcão, eu não tive com ele ainda, mas eu vou confirmar com o Marcão sobre isso. Eu quase tenho certeza que ele falou comigo isso uma vez, mas eu
não tô muito bem da cabeça não, mas eu vou perguntar. Mas acho que o valor exato é 75 quando tá em ventilação, tá? Disfunção do músculo diafragma, né? Entre 15% e 30% dos pacientes, ele acaba tendo uma disfunção do músculo diafragma por causa da ventilação mesmo, o desuso, né? A musculatura, ela perde essa força. A gente também avalia o IWI, que é o antigo índice de Nemer, né? Que a gente vai avaliar a complacência do sistema respiratório vezes a saturação, dividido pela frequência e o volume corrente. E aí, esse IWI, se ele tiver acima de maior ou igual a 25 ml por centímetros de água, é um bom prognóstico para desmame. Se for menor que isso, a gente acaba tendo um desmame arriscado, né? A gente tem uma outra variável que a gente pode avaliar também, que é a pressão de oclusão nas vias aéreas, que é a P01. Valores normais entre 0,5 a menos 1,5. Uma P01 traqueal ela possui uma boa acurácia. Medida entre a forma de execução, a gente tem uma medida entre 3 medidas com 15 segundos de pausa. Só que algumas máquinas aqui na Benê, elas não fazem P01. E lá no Beda também não fazem, que é aquele ventilador mais moderno, né? Que tem aqui, também tem lá. E a gente acaba não tendo essa medida como uma variável que é de suma importância pra gente conseguir fazer um desmame seguro. Então, a P01 é a queda da pressão das vias aéreas, tá? Em 100 milissegundos após o início da inspiração durante a oclusão final da expiração. A brevidade da oclusão não permite que a resposta do paciente afete o resultado. A fraqueza muscular respiratória até um certo grau não influencia a P01 como medida de drive respiratório. Então, a gente tem como P01 avalia a atividade do centro respiratório. É limitado em pacientes neuromusculares, porque eles já têm uma falência de bomba, né? Então a gente acaba não conseguindo avaliar isso. A acurácia é baixa a elevada, porque existem poucos estudos, tá? Pode ser associada a PI máxima e a relação frequência respiratória dividido pelo volume corrente. A P01 dividido pela pressão inspiratória tem uma elevada acurácia. E a P01 pode ser realizado também vezes a frequência respiratória dividido pelo volume corrente. Isso foi um estudo que apontou, esse estudo de 2009, e foi publicado na revista Medicare em 2020, tá? Então, a P01 é uma medida importante. A atividade elétrica do músculo diafragma também é uma variável importante para você mensurar. O problema a gente não tem uma ferramenta que a gente possa, digamos, utilizar com tanta facilidade para você avaliar essa atividade do músculo diafragma, tá? E a pressão inspiratória máxima também é uma variável importante. Se a gente tiver lembrando que a pressão inspiratória máxima, ela tem, em homens, ela tem um valor, em mulheres, ela tem outro valor. Então, a gente tem que avaliar apenas a força muscular inspiratória. Uma mensuração exata é rara e geralmente é subestimada. Apresenta várias formas de mensuração. Mensurar com válvula unidirecional por 20 a 25 segundos. A PI máxima normal é um prognóstico indefinido. A acurácia é de baixa a moderada, tá? Períodos de realização maior que 30 a 60 segundos, valores mais negativos. Então, se eu tenho um paciente com valor menor que menos 20 ou menor que 30 centímetros de água, a gente consegue ter um prognóstico bom para esse desmame. O critério de intolerância do desmame. A gente começou a fazer no seu Joãozinho e a gente começa a ter que observar a clínica desse Joãozinho como que tá. Tá com a saturação menor que 90%, então já tá intolerante. Uma PO2 menor que 60 milímetros de mercúrio.
começou retendo, né, um PO2 maior que 50, um pH menor que 7,3, uma frequência respiratória de 38 incursões por minuto. A pressão dele começou a subir. Tá ficando taquicárdico, agitado, aumento do trabalho respiratório. Isso tudo são clínicas que estão me dizendo que o paciente não está se comportando bem nesse desmame, não está legal para ele. Falha no desmame, intolerância no TRE, falha na extubação, intolerância na extubação. Sucesso, extubação sem retorno entre 48 horas, tá? A gente também tem que avaliar a escala de tosse. Quando a gente vai extubar esse paciente, a gente precisa saber se ele protege via aérea. A escala de tosse, ela tem que estar maior que o nível 3. O nível 3 significa que tem uma tosse clara e audível. Então, esse paciente consegue tossir, deglutir e proteger via aérea. Critério para extubação é evidência grau C. Adequada função neurológica, então ele tem um Glasgow, né? A gente só tem Glasgow para avaliar neurológico, não deveria ter outra escala, mas a gente só tem Glasgow. Maior que 8, adequado para proteger via aérea, esse paciente não está hipersecretivo, necessita de aspiração acima de 2 horas, tá? Tem uma tosse eficaz, que foi o que eu falei, que acima de 1 grau 3. Uma PE máxima maior que 40 centímetros de água, uma pressão de pico superior a 160 litros por minuto, ausência de edema de glote, uma fuga aérea superior a 10 a 12% do volume corrente. Isso vai me dizer mais ou menos 110 ml, um valor acima desse volume a 110 ml, após o cuff ter sido desinsuflado. Então, esse paciente ele precisa fazer uma corticoide terapia, de preferência um dia antes, para a gente conseguir manter essa via aérea dele sem nenhum colapso e a gente conseguir extubar ele de forma segura também. Então, conclusão. Impressão clínica e TRE não são suficientes. Protocolo despertar, respirar deve ser tentado. Então, a gente precisa todos os dias desligar, a equipe médica, desligar a sedação desse paciente para a gente poder estimular esse drive dele. O motivo do início da ventilação deve ter sido solucionado, né? Foi pneumonia, foi insuficiência respiratória, foi edema agudo de pulmão, a gente precisa sanar isso. O PSV, preferir na COVID. Hoje em dia a gente usa PSV em qualquer paciente. Índice integrativo geral tem maior acurácia. A acurácia dos índices varia conforme a população. Não há evidência de superioridade entre os índices. Relação frequência e volume corrente é o índice mais utilizado, que é o IRRS, né? Padronização, que é o índice de TOP. Padronização nas mensurações é necessária. O IWI melhor resultados iniciais, mas poucos estudos, né? Então, desmame difícil a prolongado. Existe também uma variável que é importante a gente observar, que é o miotrauma. Os pacientes submetidos à ventilação mecânica causa disfunção do músculo diafragma, tem miotrauma. Então, a ventilação mecânica pode causar miotrauma. Miotrauma inclui excesso de assistência, subassistência, contração excêntrica, exemplos, disparos ineficazes, assincronia, né? Excessivo encurtamento expiratório final, uma PIB muito alta sem indicação. Miotrauma parece estar relacionado a pior prognóstico. Qual nível de esforço leva ao miotrauma? Então, significa que se eu tenho um paciente que está muito assincrônico, com muito esforço respiratório, ele vai gerar miotrauma, porque o volume que ele está recebendo, às vezes é um volume muito alto, às vezes é um volume muito débil, e fica nessa briga, né? Intubação tardia, né? Pode também levar a miotrauma. Então, como que eu posso prevenir o miotrauma? Não permitir assistência excessiva, não permitir subassistência, minimizar as assincronias, não elevar a PIB sem indicação. Então, assim, agora eu tô no setor que é mais fácil a gente avaliar isso e os pacientes são mais tranquilos, mas a gente sabe que tem alguns setores que é complicado, que cada um ventila de uma forma e a gente pode levar o paciente a ter miotrauma sim,
e isso faz o desmame ser difícil e prolongado, né? Quando a gente pensando a um tempo maior, a um médio a longo prazo, isso vai ser prejudicial para o doente. É possível prevenir o desmame difícil? Interromper a sedação, aquelas mesmas coisas que a gente falou. Interromper a sedação uma vez ao dia, evitar curare, corticoides da nutrição prolongada, evitar miotrauma, evitar sobrecarga, né? Prevenir PAV, VILI, priorizar estratégias protetoras, prevenir lesão cerebral secundária por hipoxemia, protocolo despertar, respirar. Agora a gente vai falar sobre o protocolo, como que seria a inclusão desses pacientes. Os indivíduos com maior de 18 anos, que geralmente é o nosso perfil mesmo, são pacientes mais velhos, né? Estimular o drive respiratório preservado, a ausência de isquemia miocárdica, sem agitação, uma SpO2 maior que 88%, com um FI menor que 50% e uma PIP menor que 8%, sem uso de vasopressores. Principal causas do desmame difícil. Miotrauma é uma das primeiras causas. Alterações do sistema respiratório. Alterações do sistema respiratório leva ao miotrauma. Então, o miotrauma está extremamente associado ao desmame difícil. Então, vale a gente equipar a equipe multidisciplinar para a gente prevenir esse tipo de lesão e automaticamente ajustar essa forma de desmame do paciente. Então, como que a gente faz para combater essa disfunção respiratória? Excluir o quadro de desnutrição, anemia, alterações eletrolíticas, para a gente conseguir fazer um treinamento muscular respiratório. A gente pode utilizar também o T-Shoulder, o Power Brief, entre 30% a 80% da PI máxima, tá? Pode ser 5 a 10 respirações, de 5 a 10, 30 minutos, 1 ou 3 vezes ao dia, depende do paciente. O paciente está bem nutrido, a gente pode apertar um pouco o conduto. Ah, não, o paciente está cansado, está falhando e a gente está sendo muito exaustivo. A gente tem que ver a clínica do paciente. Estimular a função elétrica do diafragma, a gente pode usar corrente também para poder estimular. Quando a gente teve um paciente com Covid lá no Beta, e a gente fazia, tá? Eletroestimulação diafragmática para a gente conseguir. Era um paciente que estava evoluindo bem, mas que falhava nos testes para tentar desmamar. Então, a gente começou a fazer Power Brief e fazer estimulação do músculo diafragma, fazia com eletrodozinho mesmo. Recadinho do coração. Desmame prolongado pode elevar e aumentar a chance de mortalidade, tá? Centros especializados de desmame geralmente são necessários. Por quê? Porque às vezes a equipe não está tão alinhadinha. Então a gente precisa montar um protocolo certinho para a gente conseguir desmamar de forma segura. Isso é bonito, é lindo no papel. Nem sempre a gente consegue trabalhar dessa forma. O 8º andar, por exemplo, a gente estava tendo muito problema com isso. Porque esse médico que chegou, ele é lindo, ele é educado, ele é bem humanizado, só que a noção de desmame dele é muito débil. Então, ele simplesmente quer que você arranque o tubo da boca do doente, ele que lute, e se ele falhar, você reintuba, só que isso aumenta a chance de mortalidade do paciente. Impressão clínica e TRE não são suficientes. Às vezes o paciente até falha no TRE e ainda assim ele quer que você estuba porque ele vai se adaptar, entendeu? E o Dr. Márcio Flor também tá com essa mania de fazer dessa forma. Após falha, nova abordagem deve ser direcionada ao fator causal. Protocolo despertar, respirar, já falei isso 4 vezes. Deve ser tentado. Às vezes a falha tá aí, porque nem sempre eles desligam a sedação pra gente conseguir ver o drive do paciente, né? A gente sabe que no momento que você é submetido à ventilação mecânica, você começa a perder força muscular, perder fibra muscular de forma significativa dentro de 24 horas. Treinamento muscular respiratório não é para todos os pacientes, porque eu acabei de falar agora há pouco. Para a gente conseguir desmamar e fazer teste de musculatura respiratória, a gente precisa ter um paciente bem nutrido. O paciente que fica muito tempo na ventilação, muitas vezes ele é o quê? Hipotônico,
atrofia, hipotonia, tem muita fraqueza muscular, então esse paciente precisa estar bem nutrido. Não há abordagem no desmame difícil sem fisioterapia. Então, assim, a gente tem que estar muito inserido, né? Óbvio que de onde nós viemos, você é formada há mais tempo do que eu, de onde nós viemos para onde nós estamos agora, a gente já evoluiu bastante. Mas, para a gente conseguir desmamar um paciente de forma segura, principalmente os pacientes que têm um desmame mais difícil, a gente precisa trabalhar de forma, como é que eu vou dizer? Montar protocolo mesmo, se dedicar àquilo dali, entendeu? Pra gente conseguir ver o paciente sair, pra gente conseguir devolver qualidade de vida pra ele. Então, é difícil falar sobre a fisioterapia, porque a fisioterapia é muito bonita. Então, a gente trabalhou de forma muito integrativa. Oi, Fefe, você hoje? Ó, beijo.